Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Em primeiro lugar, eu tenho que pedir mil desculpas aos meus espectadores, porque eu fiz o vídeo de quarta-feira, quinta-feira era feriado, acabei pegando o carro e indo para São Paulo com a minha mãe e com a minha filhinha. Chegando em São Paulo, eu vi que realmente o Brasil engatou no feriadão e aí resolvi me dar o direito desse feriadão também. Nada de fora de curva, nada de resumão semanal na sexta. E na segunda-feira, por que não foi ao ar o vídeo? Saí de São Paulo, 5h30 da manhã. Meta era chegar entre 6h30 e 7 da noite aqui nos estúdios do Eduardo Starosta. O problema foi que, perto de Registro, uma cidade no sul de São Paulo, próximo ao Paraná, um caminhão tombou. Um caminhão com produtos químicos e a pista ficou trancada de domingo à noite, eu não sabia, até segunda, até altas horas da manhã, por conta da limpeza, porque o produto era extremamente tóxico, e se somando a isso, em Santa Catarina, eu tive que enfrentar os tradicionais congestionamentos de Itajaí e aquele entre Florianópolis e Palhoça. Por falar nisso, a BR-101 lá em Santa Catarina já mereceria uma maior duplicação, pelo menos nesses trechos de maior tráfego, que lá está virando uma grande artéria do desenvolvimento econômico do nosso país. Mas, gente, nessa quarta-feira, dia 21 de junho, então retomando os trabalhos do Fora de Curva, eu quero tratar de alguns assuntos rápidos, mas nem por isso deixam de ser com um grau de profundidade interessante para nós analisarmos. O primeiro deles diz respeito ao recuo do PT, do Partido dos Trabalhadores, na campanha eleitoral para colocar novamente na presidência o Luiz Inácio da Silva. Por uma questão de acordo entre partidos, eles estão querendo abrir mão da ideia inicial de simplesmente revogar toda a reforma trabalhista que foi feita, principalmente no decorrer dos anos de governo do Michel Temer. Vamos relembrar que ele foi um momento histórico onde se liberalizou mais as relações entre empregado e empregador, tirando tantos vínculos, e isso realmente deu mais celeridade ao mercado de trabalho. Inclusive, ali naquele momento fizeram uma coisa que eu avalio como muito correto, mas deveria ser ampliada, de simplesmente não tornar mais obrigatório o processo de sindicalização. A pessoa se sindicaliza se quer e a quem quer. Eu estenderia isso, e parece que estava previsto na legislação inicial, aos conselhos regionais de profissionais. É um absurdo que a maioria deles cobre em termos de anualidade, retornando com pouco ou nada em relação a seus associados obrigatórios. Isso sim tem que ser revisto. É claro que há salvaguarda a certas profissões, sim, como médicos, por exemplo, que evidentemente tem que ter uma habilitação controlada por um conselho para poder exercer suas atividades. Mas a maior parte das profissões nada mais é do que um exercício retórico, que não exige precisão. E nesses casos de exceção, que incluiria médicos, enfermeiros, engenheiros, arquitetos, eu diria o seguinte: ao invés de ser habilitado simplesmente por pagar uma contraprestação ao conselho, essas pessoas sim deveriam passar por exames de atualização profissional periódicos para ver se continuam aptas e atualizadas para exercer sua profissão. Aí eu acho que as coisas começam a andar de maneira mais correta. Mas essa questão de criar corporações em cima de uma entidade que pouco ou nada faz pelos seus associados e são corporações de filiação obrigatória, poxa, isso é uma coisa do passado, é coisa da Idade Média e ainda predomina aqui no Brasil, deveria ser extinto. Mas voltando ao cerne da nossa questão, que é a reforma trabalhista, a flexibilização dos pequenos avanços que foram feitos já seria terrível para o país. O que a esquerda, ou os partidos que estão se aliando à esquerda, têm que compreender é que o momento histórico de conflito entre relações e trabalhos ficou no século XIX, mais tardar no século XX. Agora, a relação entre capital e trabalho é outra. Na verdade, não se trata de capital versus trabalho, e sim capital versus capacidade de trabalho que é vendida livremente no mercado. Nada de cartórios,
e sim a liberdade, e a liberdade com fornecimento farto e amplo de possibilidades de qualificação. Isso proporciona a essas pessoas melhor qualificadas, melhores oportunidades, melhor renda e perspectivas de uma vida muito melhor vivida. Se quiserem ficar naqueles velhos debates do passado, direita versus esquerda, esquerda versus direita, sou liberal nisso, tem que ser conservador no outro. Gente, isso passou, isso não faz parte da nossa realidade, do nosso dia a dia. E outra questão curiosa que eu queria tratar aqui no Fora de Curva de hoje é a respeito dos juros. Mas não a Selic brasileira. Isso vocês já encheram o saco de me ver falar com equívoco, toda aquela conversa. Mas o que aconteceu nos Estados Unidos? A economia norte-americana bombando, tendo uma inflação que é a mais alta em 40 anos, o natural nesses casos seria assim, aumentar a taxa de juros, como aumentou na semana passada o Federal Reserve em 0,75 ponto percentual. Mas é claro que tem os críticos de plantão, talvez eles até tenham razão, mas tem uma turma dizendo tinha que aumentar. Só um parênteses, parte da inflação norte-americana é sim influenciada pela questão da alta do petróleo, da energia e também das commodities alimentares, mas muito menos do que no Brasil ou na Europa. Lá o problema, sim, é baixo desemprego, salários crescendo pela falta de gente se candidatando ao mercado do trabalho e isso aí gera, sim, inflação. E para combater isso, é natural que se suba juros, é o balde de água fria para diminuir a fervura do caldo econômico. É uma receita econômica básica. Mas aí já tem outros economistas dizendo, olha, os Estados Unidos estão fazendo isso, mas vai entrar numa brutal recessão, dizendo que a economia norte-americana está enfraquecida. Eu vou dizer uma coisa, gente. Previsão é a coisa mais fácil de fazer. É só querer que alguma coisa aconteça. Se você diz, isso vai acontecer, as chances de acontecer aumentam porque você está criando uma tendência. Se, por exemplo, você vai dizer por aí, o preço da peteca vai subir. Para quem não sabe, peteca é um brinquedinho, que é uma base com umas penas em cima que as pessoas jogam um para o outro. Então, eu estou dizendo aqui no Fora de Curva que o preço da peteca vai subir. Se as pessoas me levarem a sério, e algumas vão levar, elas vão espalhar essa notícia. E espalhando essa notícia, para quem gosta de peteca, jogar peteca, essas pessoas vão lá na loja e compram. Mais pessoas vão comprar. Essa notícia se espalha e acaba virando verdade. Aumenta a demanda pela peteca, o preço do brinquedo vai subir. Então, criar tendências, gente, é muito fácil. Isso a gente vê muito com quem trabalha em mercado de ações, com bitcoins, enfim, com uma série de produtos do que nós chamamos de mercado financeiro. Então, nos Estados Unidos tem gente que está dizendo, olha, vai ter uma recessão, então o Federal Reserve não poderia ter subido os juros. Talvez ocorra, talvez não ocorra. É só outra turma dizer não vai ocorrer. As condições recessivas, elas são muito claras. Elas ocorrem quando diminui a atividade econômica. Como eu falei, o desemprego está baixo, os salários estão aumentando e isso faz com que o consumo fique bombando por lá, aumentando o nível de preços, esse combate com juros. Dizer que vai ter uma recessão, especialmente olhando para o passado recente, onde os dados estão sem pé nem cabeça, é realmente fazer o legítimo, velho e impreciso chute. Um outro assunto importante que foi divulgado hoje foi que a Coreia do Sul lançou um foguete espacial 100% sul-coreano. Junto com a Coreia do Sul, nesse clube asiático está quem? China e Coreia do Norte. E aí vão deixar de ser ingênuos, pessoal. Quem consegue lançar um foguete para fora do planeta, consegue lançar esse foguete também para qualquer lugar aqui dentro da nossa terrinha. E aí a Coreia do Sul, com tensões há várias décadas contra a Coreia do Norte, quando os vizinhos do Norte estão com mísseis intercontinentais, com bomba nuclear, lógico que ela não ia querer perder espaço nessa corrida armamentista. Então o foguete que foi lá para cima pode vir aqui para baixo também. E isso, pelo jeito, vai começar a se disseminar cada vez mais entre os países do mundo. Nós estamos vivendo, pessoal, não sei se deu para notar, um momento, em primeiro lugar, de muita insegurança.
As certezas que nós tínhamos antes, nós não temos agora. E junto com essa incerteza, muito aplicada no campo geopolítico, também o mundo está padecendo de uma migração para uma mentalidade mais ignorante, vamos falar assim. O que me parece é um fenômeno que não é só brasileiro, parece que é um fenômeno global. Parece que as pessoas estão fazendo questão de emburrecer, estão gostando de se dedicar, de crer em alguma coisa, sem pensar no que estão crendo. Olha, crer é metafísica. Ciência, e falo em nome da ciência, é objetividade, é método, é filosofia. Estão esquecendo métodos científicos para pegar algumas frases de efeito e tomar elas como verdades absolutas, e aí nós estamos vendo uma série de conflitos. Não é só aqui no Brasil, pessoal. Vai para os Estados Unidos, está acontecendo a mesma coisa, só que nesse momento em uma temperatura um pouco menor. Vai ver a guerra na Europa, Rússia, Ucrânia, envolvendo a OTAN, envolvendo outros países, também é tudo em cima de axiomas. E para ser axioma, se supõe que se tenha uma verdade absoluta. Só que são falsas verdades, são mentiras. E se o nosso mundinho aqui continuar acreditando nessas baboseiras, tem um futuro muito sombrio pela frente. Pessoal, eu pensei que o Fora de Curva de hoje ia ser mais leve, mas não foi. Então, para piorar ainda mais a situação, eu quero comentar sobre uma coisa que aconteceu lá na Índia que é absurdo. Imagina, o indiano conhecido como M.L. Raghunath casou com sua esposa e foi para o ninho de amor, foi construir um lar com ela. E mulher na Índia, pelas tradições do país, tem uma característica, sim, mais servil para os maridos. E aí, primeira refeição, macarrão. Excelente macarrão. Segunda refeição, macarrão de novo. Ah, foi bom, porque ficou aquela vontadezinha de comer mais um espaguete. Terceira refeição, macarrão. Vai ver que esse macarrão sobrou da refeição anterior e economia no lar é uma coisa muito importante. Quarta, quinta, sexta, sétima, todas as refeições eram macarrão. A esposa do ML só sabia cozinhar macarrão instantâneo. Era macarrão no café, no almoço e na janta. O que esse cara fez? Foi no tribunal da sua cidade, que é Ballari, no sul da Índia, registrou ocorrência e pediu divórcio por macarronices excessivas. E sabe qual foi o veredito do juiz? Aprovou o divórcio. Lógico que depois a moça também concordou em se divorciar desse indiano chato, e pelo que se sabe, depois nos bastidores, ela estava fazendo essa treta com ele porque achou o marido muito chato. E a maneira de se divorciar dele foi encher o bucho dele de macarrão. Então, palmas para essa indiana, porque a gente conhece aquela expressão, pegar o marido pelo estômago. Se livrar do marido pelo estômago é uma coisa muito criativa. E com essa, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, por favor, não esqueçam, botando o like, compartilhem esse material com a sua rede de contatos e, principalmente, inscrevam-se aqui no nosso canal. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço em cada um de vocês. Até breve. Tchau.